Fala, concurseiro, tudo bem? Eu sou a Camila Palavanelli e trouxe hoje para vocês um livro importantíssimo que cai em vários concursos da área da educação. O Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. Esse livro foi escrito pela professora Délia Lerner, ela é pedagoga e ela é pesquisadora na área de didática da matemática e didática da língua. Ela traz um livro mega importante, principalmente para a área da pedagogia, porque esse livro traz para nós a dimensão na escola em trabalhar as práticas de leitura e escrita como objetos de ensino. Ou seja, a transformação da prática do professor em relação à leitura e à escrita. Bom, eu trouxe para vocês pontos centrais, mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem essa aula para que eu possa trazer para vocês mais conteúdos relacionados à área da educação e que são cobrados em concursos. Bom, vamos começar aí. Quais são os pontos centrais desse livro? A Délia Lerner vai trazer para nós que ler e escrever são instrumentos poderosos que permitem aos alunos a repensar o mundo e reorganizar o próprio pensamento. Logo, gente, aprender a ler e escrever vai o quê? Transcender a decodificação do código escrito. Então, um dos desafios em relação à leitura e à escrita na escola se refere-se ao quê? A incorporar todos os alunos à cultura do escrito e o de conseguir que todos os alunos chegam a ser leitores e escritores. Leitores e escritores o quê? Competentes, autônomos, críticos, reflexivos. E um do papel também, que é super importante a gente anotar, anotem aí, é a questão de formar uma microcomunidade de leitores. Ou seja, para Délia Lerner, a escola ela tem que ser uma microcomunidade de leitores, daqueles que produzam o quê? Os seus próprios textos. Então eu trouxe para vocês 3 tópicos que a gente já encontra no livro. Como que chama o livro? Ler e Escrever na Escola, o Necessário, o Real e o Possível. O que a Délia Lerner vai falar disso? Qual é o necessário? O necessário é o quê? Que a escola precisa formar leitores que vão recorrer a textos buscando resposta para o problema que precisa resolver, que sabe encontrar informação para algum aspecto do mundo. Então é preciso que a escola preserve o sentido da leitura e da escrita como práticas sociais. Anotem isso porque isso é importante. Práticas sociais, a leitura e a escrita, ela não é apenas decodificação. Ela é voltada para as práticas sociais, ela deveria ser voltada para isso. Mas, para que tenha o necessário, a Délia Lerner vai trazer um ponto importante, é o real. Afinal, como que isso acontece dentro da sala de aula? Como que isso acontece na escola? É uma tarefa muito difícil, trazer o necessário para o real. Por quê? Os propósitos que a escola tem sobre ler e escrever, elas são diferentes do que acontece aonde? Fora da escola. Então, o controle da aprendizagem acaba fazendo com que a escola coloque em primeiro plano os aspectos mais acessíveis à avaliação. E ela vai falar o que a gente precisa fazer para preservar na escola o sentido que a leitura tem fora dela. E aí ela vai trazer o possível. O que é preciso? É preciso fazer um esforço de conciliar as necessidades da escola com o propósito de formar leitores e escritores numa versão mais próxima da versão social. Então é preciso fazer com que os alunos compartilhem leitura, que eles se atrevam a ler livros e textos difíceis, que planejem o que for escrever, que modificam o plano quando estão escrevendo, que eles conseguem articular os propósitos didáticos com os propósitos comunicativos, que tem um real sentido para esse aluno. Então, por exemplo, o que o professor pode fazer? Ler notícia, contos, curiosidades científicas em determinado dia da semana, por exemplo. Isso vai ajudar com que o aluno se familiarize, por exemplo, com as questões de gêneros, certo? Então, esses são os 3 pontos que a gente tem que ficar atento, que está aí no título do próprio livro. Falei tudo isso, o que a Délia Lerner vem trazer? Um desafio. Qual é o principal desafio? Porque o nosso desafio, enquanto professores, é formar seres humanos críticos e capazes de ler nas entrelinhas, de ler um texto e ter um posicionamento crítico em relação a esse texto, né? De assumir uma posição própria.
Mas o que dificulta para que isso aconteça? O desafio que a Adélia Lehner fala é o quê? Abandonar atividades. A escola tem que fazer o quê? Abandonar atividades mecânicas, desprovidas de sentido, que deixe de ser apenas objeto de avaliação, porque a gente vai avaliar a leitura e a escrita do aluno no momento de prova e não no processo. Então, isso é uma das críticas e isso é um grande desafio da escola. Trouxe para vocês também, assim, 2 pontos importantíssimos. Anotem isso: o contrato didático e a transposição didática. Contrato didático sempre cai em concursos, seja em estudo de caso ou seja em prova objetiva. O que seria esse contrato didático? É as interações entre professores e alunos acerca do conteúdo. E supõe-se que tem o quê? Um contrato implícito. Ou seja, o que vem a ser o contrato didático? É um conjunto recíproco de comportamentos esperados entre alunos e professores, sendo mediado pelo saber. Então, vai se referir aos comportamentos dos alunos, os comportamentos dos alunos que os professores esperam e os comportamentos dos professores que os alunos esperam, certo? Outro termo aí que sempre cai é a transposição didática. Ah, mas o que viria a ser isso? É simples, é a passagem dos saberes cientificamente produzidos para objeto ou prática a ensinar. Quantas vezes nós ouvimos de pessoas que fazem cursos de letras, matemática, geografia, história, fala assim: nossa, o que eu aprendi na universidade não tem nada a ver com o que eu ensino na escola. E é justamente isso que a Adélia Lehner vai fazer. O que você precisa fazer? Fazer essa passagem dos saberes científicos da universidade e transformá-los, em objetos e práticas para ensinar. Então, primeiro, a gente precisa o quê? Selecionar conteúdo. A gente tem que ter em mente, a gente ensina tudo, de todos os conteúdos historicamente é acumulado pelo homem, dá para ensinar? Não. Então a gente seleciona esses conteúdos. Bom, gente, esses são os pontos principais e aí eu trouxe mais alguns pontos importantes para a gente pensar aqui. Quando a gente fala de leitura e escrita, o que precisa ter em mente? Não pode se limitar à transmissão de conteúdos pontuais. A gente tem que ter em mente que a leitura e a escrita, eles são atos globais e indivisíveis e que somente é possível se apropriar dos comportamentos. Então é imprescindível o quê? Construir condições didáticas favoráveis para o desenvolvimento dessas práticas. Então, eu não faço isso apenas para transmitir conteúdo. A escola ela deve ser uma micro-sociedade de leitores e escritores. Então é preciso encontrar outra maneira, por exemplo, de administrar o tempo. É preciso criar novos modos de controlar a aprendizagem, de transformar a distribuição dos papéis de professores e de aluno em relação à leitura, em relação à escrita. Então é preciso conciliar os objetos institucionais com os objetivos pessoais dos alunos. Além disso, a gente tem que saber qual é o sentido da leitura na escola. A leitura na escola, gente, primeiro ponto que a gente tem que saber, a leitura é um objeto de ensino. É um objeto de ensino. E para que se torne um objeto de aprendizagem, é preciso que tenha um sentido do ponto de vista do aluno. Então, deve cumprir uma função para a realização de um propósito que ele conhece e ele valoriza. Então, a gente vai apresentar diversos usos que a leitura tem. Não a leitura, vamos ler o livro de Camões para uma prova oral, vamos fazer para uma prova. Não, mas a leitura também como uso social, com a sua função social. Então, por que eu vou ler na escola? Eu vou ler para oralizar? Não. A leitura não é um subproduto da oralização. A gente lê para resolver problema prático, nós lemos para informar sobre um tema de interesse, a gente lê para escrever, a gente lê para buscar informações específicas, certo? Então, esses são os pontos principais que vocês têm que ter em mente. Voltando lá, no contrato didático, saber o que é um contrato didático, transposição didática, saber que leitura não é decodificação de código, escrita também não é decodificação de código, que o papel da escola é formar leitores competentes, leitores autônomos, leitores reflexivos e críticos,
Leitura como leitura de mundo, leitura como prática social e não apenas como um produto, como uma avaliação para ver se meu aluno está sabendo ler, se meu aluno está sabendo escrever, certo? Trouxe para vocês uma questãozinha aí que eu estou percebendo aí o movimento da VUNESP de cobrar estudo de caso nos concursos relacionados a principalmente para professor de PEB 1, né? E eu trouxe para vocês o estudo de caso que caiu da Adélia Lehner, aqui na Prefeitura de São José do Rio Preto ano passado, e que a gente vai trazer uns pontos aí que eu fui falando na aula que vocês podem começar a prestar atenção quando cai ou em estudo de caso ou em prova objetiva, para vocês não errarem. Então vamos lá, eu vou ler o estudo para vocês. Primeiro a VUNESP traz um textinho e depois ela vai trazer 2 itens para serem respondidos. Cecília está trabalhando com a produção e interpretação de texto com os seus alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 1. O objetivo da professora, vamos grifando, é que os alunos se tornem leitores independentes, praticantes, autônomos e competentes da escrita. É o que a Adélia Lehner fala. Leitores independentes, praticantes e autônomos da escrita. Ok. Adélia Lehner, que é sugerido pela Adélia Lehner. Mas para isso, olha só a atitude da professora. Ela, vamos grifando, selecionou 2 livros na biblioteca. Ela fez a leitura de ambos e pediu para os alunos escolherem uma das histórias e reproduzirem o trecho que mais gostaram. Na avaliação, ela já foi lá para a avaliação. A professora Cecília concluiu que os alunos são inseguros na interpretação de texto, têm dificuldade de revisar e corrigirem o que escreveram. Vamos fazer um ponto, já vamos abrir um parênteses aí, que a gente já vai para a questão com essas questões em mente. A professora selecionou 2 livros. Ah, legal, bacana. Em que momento essa professora selecionou esses livros? Ela conversou com esses alunos ou esses alunos foram escolher os livros? Em nenhum momento, vocês não concordam? Não é isso que está falando? Está falando que ela selecionou. Está falando que ela selecionou algum livro de interesse deles? Também não. Então vamos para outro ponto. A Adélia Lehner busca compreender situações como essa a partir, olha só, daquilo que eu havia falado para vocês, que é cobrado, a partir do contrato didático. O contrato didático é o quê? De acordo com Brousseau, trata-se de um contrato implícito, como se as atribuições que os professores e os alunos têm com relação ao saber estivessem distribuídas de uma maneira determinada, como se cada um dos participantes na relação didática tivessem certas responsabilidades e outras e não outras. Tanto os conteúdos trabalhados como tivesse sido tecido e enraizado pela instituição escolar em um interjogo de expectativas recíprocas. Bom, então a gente analisou como a professora escolheu esses livros, como ela fez uma leitura e ela pediu para esses alunos reproduzirem o trecho que mais gostaram. Ela fez uma avaliação e concluiu que eles não sabem revisar e nem corrigir. Então vamos lá para as questões. Considerando as atividades propostas pela professora, com fundamento na Adélia Lehner, apresenta, olha só, ainda eles foram super bonzinhos, uma contradição que pode ser observada entre os propósitos explícitos que a escola se coloca em relação à formação de leitores, produtores de textos e distribuição de direitos e responsabilidades que o professor e aluno têm em relação à língua escrita. A VUNESP foi boazinha, ela pediu uma só, mas vamos elencar aqui. A primeira contradição. O que nós podemos falar? Se ela tinha como objetivo formar leitores independentes, praticantes, autônomos, competentes da língua escrita, não foi? De outro, a validade da interpretação é sempre estabelecida por quem? Quem que estabeleceu? O professor. Então, a função de corrigir o texto foi quem? Foi unicamente, exclusivamente do professor. Então, em nenhum momento esse professor deu a esses alunos a oportunidade, por exemplo, de revisar o texto. Ela não deu também, vamos lá, ela não deixou esses alunos
escolherem um texto de seus interesses, certo? O livro foi escolhido por quem? Por ela. Então, não tiveram escolha. Além disso, ela leu 2 textos. Ela fez relação entre esses textos? Em nenhum momento. Em nenhum momento pegou-se então e discutiu pontos de vista de um texto ou do outro para que esse aluno conseguisse observar, né, e relacionar se... Em nenhum momento a professora coordenou diferentes pontos de vista sobre um texto. Então, ela leu 2 textos, não fez relação um com o outro, né? Não proporcionou com que esses alunos também observassem as relações, se tinham, entre esses livros. Então, o que a gente percebe? Que a professora não auxiliou esse aluno a fazer relação entre os textos. Mas o que ela espera? Ela não faz com que esse aluno consiga estabelecer relações ou fazer análise crítica sobre esses textos, mas ela espera que ele se torne um leitor crítico e reflexivo na escola, que é isso que se espera, por exemplo, de leitura e escrita. Uma outra contradição que a gente pode levantar é que os alunos desenvolvam critérios para selecionar. Mas quem selecionou os livros? A professora. Então, como eu vou fazer com que a gente espera que esse aluno desenvolva nele critérios de escolha, mas em nenhum momento a gente dá escolha para esses alunos. Então, a professora também, não deu escolha para eles. Certo? Então, pediu uma contradição. A gente poderia falar qualquer uma dessas contradições. E aí, a VUNESP está cobrando desse jeito. Ela dá um problema, mas ela também quer uma solução. Então, ela pede uma solução para o caso em questão, indicando uma situação didática, uma atividade que contribua para essa contradição e para que essa contradição seja superada, certo? Ah, mas e agora? O que a gente pode fazer em relação a isso? Eu, enquanto professora, o que eu faço? O que eu respondo? O que a VUNESP esperou da minha resposta? Simples, gente. A VUNESP, por exemplo, a professora, por exemplo, poderia fazer com que os seus alunos fossem ou trouxessem de casa um livro. Então, a professora poderia proporcionar a eles uma situação de escolha desse material. Poderia também trabalhar com roda de conversa. Para quem é da educação infantil, ou pensa em entrar na educação infantil, roda de conversa é o que mais tem. Então, é bem acessível para nós. Mas, vou fazer roda de conversa com o aluno. Faz uma roda de conversa. O aluno ele vai falar o que achou do livro, vai fazer as suas interpretações da história. O outro aluno que está ouvindo a interpretação desse aluno vai ter uma outra visão e pode contribuir, né? E no final dessa discussão, o que a gente pede? Vamos reproduzir uma parte do texto? Não. O que o aluno pode fazer? O aluno pode produzir um texto, certo? O aluno pode recriar uma nova história. Ele pode recriar uma nova história de alguns textos produzidos e também permitir com que esses alunos revisem os seus próprios textos, façam a correção. Individual, em grupo, no coletivo em roda, certo? Então, olha só, parecia um bicho de 7 cabeças, mas se você tivesse alguns conceitos básicos centrais desse livro, você responderia essa questão que o estudo de caso nas provas do concurso está vindo com um peso muito grande. Então, pessoas que tiram notas altas, por exemplo, na prova objetiva e tiram uma nota no estudo de caso baixo, o que aconteceu? A classificação cai, a classificação vai lá embaixo. Então, prestem bem atenção, já vai no texto, porque geralmente vem um textinho, vai anotando e pense nos conceitos básicos central do livro. Então, da Adélia Lerner, se nós já soubéssemos que ela tinha, o objetivo da professora era correto? Era correto, mas as situações que ela criou para esses objetivos não foram coerentes. Então, a gente tem que saber. Não fala lá que a gente tem que aproximar a leitura e a escrita do contexto social fora da escola? Então, se eu trago um livro qualquer, não tem relação.
Nós estamos cansados, carecas, de saber a avaliação não se faz só no fim do processo. A avaliação, ela é contínua. A gente vai pensar, vou avaliar a todo momento, toda hora? Não, é impossível. Mas o professor, ele pode estabelecer momentos que ele vai avaliar. Como que esse meu aluno está indo na leitura e na escrita? Certo? E verificar o erro só no final. Nossa, tem dificuldade de revisar e corrigir, mas que momento? Né? E que momento estou oportunizando a esses alunos a questão da autonomia, da capacidade de escolha de material, de escolher e de ser crítico sobre aquilo que vê, que ouve, que lê e que escreve, certo? Sabendo esses pontos, gente, é só correr para aprovação e assinar o termo de posse. Bom, espero vocês aí para a próxima aula. Abraços!